Testamento, onde está também o quadro da divina misericórdia, e juntos rezemos: Jesus, eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e olhando para a imagem da doce Virgem Maria, que nós reverenciamos com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a sua preciosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E bata palmas para Jesus. E nós, meus queridos e minhas queridas, vamos continuar falando daquilo que o Espírito Santo quer trazer para a nossa vida espiritual. Uma das ações poderosas do Espírito Santo para liberar poder, para liberar cura, para trazer vitória é o louvor. Por isso, nós temos que ter uma certeza: a oração que o diabo mais odeia, preste atenção, a oração que o diabo mais odeia é quando nós começamos a louvar no meio de uma situação difícil. Quando nós começamos a louvar, ao invés de nos lamentar, ao invés de ficar chorando, ao invés de ficar cobrando, e nós começamos a louvar, nós começamos a glorificar, nós começamos a proclamar a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus. Porém, meu querido e minha querida, infelizmente a oração de louvor é a oração menos praticada. É a oração que menos os cristãos praticam. O Papa Francisco, em uma audiência geral em Roma, falando sobre a oração de louvor, ele disse: muitos cristãos têm vergonha de louvar, porque imaginam que alguém vai criticá-los. Mas não tem vergonha, disse o Papa Francisco, de no campo de futebol, quando seu time ganha, pular e gritar gol. Meu querido, nós temos que aprender que o louvor para a Bíblia é sinal da nossa alegria interior, pela certeza: Deus está comigo. Amém? O louvor na nossa vida deveria ser como a alegria do rei Davi. O rei Davi vê a arca da aliança, a arca onde estava o báculo do sumo sacerdote, a tábua dos 10 mandamentos, ali aquilo que havia recolhido o maná. E esta arca era sinal para os judeus que Deus estava com eles. E quando esta arca começou a entrar, aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14, depois outros versículos, está escrito: Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, cingido com um efode de linho. Versículo 16: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, olhando pela janela, viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor e menosprezou em seu coração. E ali no versículo 21 está escrita a resposta do rei Davi para a filha de Saul: foi diante do Senhor que dancei, replicou, diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família. Davi foi abençoado
A filha do rei Saul, que era mal-humorada, porque era mal resolvida, nunca teve filho algum. Portanto, a Bíblia está falando para nós. O louvor é justamente esta ação, desta presença de Deus, que faz a gente proclamar: Deus está presente nesta luta que eu estou vivendo neste momento. Deus está presente nesta doença que estou enfrentando. Deus está presente nesta questão familiar, profissional, econômica. E eu não tenho nada a que temer. Eu o louvo, vou fazer a minha parte. Mas eu creio que o Senhor está à frente me conduzindo. Amém? Portanto, o louvor. Mas ainda nós, meus queridos, nós que estamos vivendo na era do Espírito, dizia um grande homem de Deus, que nós tivemos 3 tempos na história de Deus. O primeiro tempo foi o tempo do Pai, que para ele seria o Antigo Testamento. O segundo tempo foi o tempo do Filho, o período que Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou e voltou para o Pai. E ele dizia: o terceiro tempo é o tempo do Espírito, quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes para ser a alma, a força da igreja, para continuar em nós e através de nós a obra de Jesus. Portanto, nós somos o povo do Espírito Santo. Amém? Nós somos este povo que Jesus veio cobrir com o Espírito Santo. Aqui, abra sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus, depois de ter vencido o demônio, cheio do Espírito Santo no deserto, depois de ele ter ficado 40 dias nesta batalha espiritual, ele vai para a sua cidade natal. Ele entra na sinagoga, a igreja dos judeus. Ele é convidado a ler a palavra de Deus e ele escolhe um trecho. E aqui, na página 1351 da Bíblia Ave Maria, capítulo 4 de São Lucas, versículo 18 e seguintes, Jesus leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Portanto, primeira coisa, Jesus está dizendo: eu fui enviado para cobrir a todos com o Espírito Santo. Amém? Repita comigo: Jesus. Mais forte: Jesus, ele veio para me cobrir com o Espírito Santo. E às vezes tem gente que fala assim: padre, o senhor está sendo exagerado com esta questão, né, de cura. Mas Jesus está dizendo, ele veio para cobrir a gente com o Espírito Santo. E veja aqui, para sarar os contritos de coração. Sarar, curar. Porque Jesus não te quer doente no teu espírito, aquela fé assim: né? Onde está Deus? Está sempre reclamando. Está na igreja e está sempre reclamando. Tem alguma coisa de errado. Tem um fusível aí que você precisa trocar. Sabe quando, né, queima o fusível e desarma lá a coisa? Está desarmada a fé. A fé é luz. Arma esse fusível. Amém? Porque Deus nunca corta. Aí a empresa de energia pode cortar se você não paga. Deus nunca corta. Amém? Somos nós que desligamos. Somos nós que deixamos desligar. Porque o Senhor quer te curar aonde você está doente no teu espírito, nas tuas emoções, no teu corpo, na tua família ou em qualquer outra área. Portanto, repare, você é coberto pelo Espírito Santo. Amém? Você é coberta pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo tem que levar você a fazer o quê? Louvar! Louvar!
Você não está louvando pela vitória, mas você está louvando desde a vitória, porque a vitória já é tua. Amém? Por exemplo, Paulo, numa das suas cartas, na carta aos Romanos, vai dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Ele coloca um monte de coisa. E mais à frente ele vai dizer: diante de todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Amém? Ele diz: você é mais do que vencedor. Diga: eu sou mais do que vencedor em Jesus. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. Abra sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25. Página 1434 da Bíblia Ave Maria. E eu quero que você preste muita atenção, hein? Preste muita atenção. E aí está escrito, Atos 16, 25. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros os escutavam. Versículo 26. Subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. E eu paro aqui para que você entenda o que é que nós temos aqui. Paulo e Silas estavam aonde? Aonde? Preso. Mas a prisão romana, ela é baixinha. A prisão romana, todo mundo fica acorrentado. A prisão romana não tem banheiro, as pessoas têm que fazer necessidade lá, é escuro. Então imagine o lugar, mal cheiroso, falta de higiene e um monte de pessoas naquela prisão. Depois, se a gente olhar mais atrás, no versículo 23 está escrito que Paulo e Silas foram chicoteados. E possivelmente foi um chicote igual ao que Jesus foi chicoteado, o chicote dos romanos, que na ponta tinha uma espécie de cabeça de prego, que era para tirar um pouco de carne. Eles estavam sangrando, eles estavam com dor, eles estavam numa situação realmente desastrosa. Mas qual foi a reação de Paulo e de Silas? Eles estavam pedindo? Sim ou não? Eles estavam cobrando de Deus? Eles estavam reclamando? Vamos de novo aqui ver. Versículo 25. Atos 16, pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus. Portanto, eles estavam louvando. Não era um louvor mecânico. Já repararam, por exemplo, tem duas orações, tem mais outras, na missa, que são louvor. O glória e o santo. A maioria canta ou reza de uma maneira mecânica, já repararam? A origem destas duas orações, seja do glória e seja do santo, sabe qual era? De louvor, de alegria. As pessoas se emocionavam. O louvor tem que emocionar a gente, amém? O louvor não pode ser mecânico, mas o louvor tem que estar brotando pela ação do Espírito e fazendo o nosso coração arder. O louvor sincero move Deus. Pode ver, a prisão tremeu, as correntes se romperam. E o que é que aconteceu? O carcereiro ficou apavorado, mas Paulo o acalmou, anunciou o evangelho para ele e a família do carcereiro. O carcereiro e a sua família foram batizados. Se você deseja vitória, se você deseja viver realmente a vida no Espírito, aprenda, não é fácil. Volto a dizer que não é fácil. A gente vai errar, vai ter momentos, mas você pode fazer uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, um pregador, num retiro que eu fiz.